Olha, Débora, eu corro até um risco estar falando sobre essas negociações com o Ronaldinho, porque daqui a pouco, se não tiver um final feliz, não terminar, não dá certo, o que eu tinha que estar conversando abertamente sobre isso aí. Mas o Benfica me furou, me pegou no telefone e me veio com os dados que ele já tinha das conversações com o Assis. E eu não ia negar que é pior. Se negar o que é real, fica pior ainda. Então é melhor dizer o que houve, né? Eu vou te dar o histórico para responder um pouco desse contexto do Ronaldinho, porque eu estava lá há anos atrás com o seu João, que era o pai do Ronaldinho, que era um homem que trabalhava, era flanelinha lá no Olímpico, essa é a verdade, a dona Miguelina, assinando contrato com um menino de 17 anos que era o Assis. E na época eu fui bombardeadíssimo, porque estava gastando um dinheirão com um menino de 17 anos. Não se contratava um júnior, porque ele ficava vinculado para o clube não sei que tempo. E com o Assis foi uma série de coisas. Teve um empresário que levou ele para a Itália, quando eu vi era verdadeiro, ele estava treinando no Torino, fez um jogo-treino naquele, criou um impacto e tal. Vamos fechar contrato profissional com esse menino. E fechamos. E quando estávamos fazendo isso... Tinha 15 anos, né? Ele tinha 17 anos, acho. E ele quis uma casa, né? Ele queria uma casa, na verdade uma casa como a do Renato, tinha ganho no contrato profissional. E o meu amigo carioca, o Alfredo Oliveira, que agora a gente perdeu agora há um mês atrás, na missa dele, 30 dias, carioca estava ali perto assistindo aquele negócio e tinha um corretor, assim, o corretor disse para ele, seu Alfredo, eu tenho a casa que ele quer, é lá na Zona Sul. É a casa que muito tempo ficou de escritório até do Assis. Eu conto isso porque no meio disso aí o senhor João diz assim, olha, presidente... Essa história é fantástica. Eu disse, o senhor João, é muito dinheiro que eu estou pagando para o seu filho, porque é um menino, a gente não sabe se ele vai confirmar tudo isso lá, mas eu confio que ele... Isso é bobagem, isso aí não joga nada. Como não joga nada? Pagando tudo isso aí, dizer que o guri não joga nada. O próprio pai? Esse não joga nada. Quem joga, ó, tá lá em casa. O que é isso? Tá lá em casa. É o Piá que tá lá em casa, o mais bom. Esse é que joga, esse é que é craque. Era o Ronaldinho. Que depois criou problema no Grêmio, quando eu ainda era presidente, e vieram os pais dos alunos da escolinha lá, fazendo um certo motim, reclamação para eles intervirem ou para mim botar profissionais. Eu acabei mexendo, botei profissionais para apitar os jogos e para escalar os times. Porque onde escalava o Ronaldinho, dava 6-1, 5-1, 6-0, que o Ronaldinho fazia os gols todos. Todo mundo queria jogar com ele. Idade por idade com os pequenos, então queriam que no time do Ronaldinho enchesse de cabeça de bagre para poder equilibrar o jogo, Batista, porque era muito... Era o pedido que eles me faziam. Então, esse é um histórico para recordar lá de trás isso, né? Com a relação que eu tive com a família. Depois teve aquele... Eu não estava no Grêmio, estava até bem afastado de direção do Grêmio, quando ele teve aquele desate de sair do Grêmio sem o Grêmio ganhar nada, ele ir embora, coisa com discussão jurídica, foi muito ruim aquilo. E o torcedor do Grêmio, com aquilo, ficou com ressentimento, realmente nutre uma mágoa daquilo. Agora tem uma coisa, né, presidente? Um parênteses aí, a gente só fica ressentido se dá valor àquilo que perde. É claro. Se o Ronaldinho fosse um perna de pau, se a torcida do Grêmio não gostasse dele, não ia ter ficado magoada, né? Então, quando houve encontros agora do Assis, com o meu vice-presidente, o Dr. Vicente Martins, e os assessores deles, do César, quando eles me trouxeram o assunto, que vinham conversando assim, eu digo, não, mas que conversa é essa? Isso não se cria, que coisa é? Aí diz, não, mas o Assis está fazendo um raciocínio correto, ele não pretende ficar no Milan mais, né? Foi o Assis quem se aproximou do Grêmio? Eu não sei qual é o que procurou, eles se encontraram, acho que começou essa conversa. E aí eu vi a realidade, eu acabei dando curso às conversações, conversei por telefone também com ele. E por que acreditar nas intenções que se confirmaram? Eles querem realmente fazer. Ele quer terminar a carreira indo para a seleção ainda. Se for para os Estados Unidos, como pretende lá os empresários, ou um Milan, que é alguma coisa, ele está fora. O Mano mesmo deu uma declaração de que se o jogador estando nos Estados Unidos, que não é um futebol competitivo, perde condições para ser convocado para a seleção, é claro, fica difícil, até para avaliar e para trazer.
ele sabe disso, ele quer estar no Brasil perto, para poder ainda, nesta seleção, ele poder jogar e fazer o que ele não participou na última Copa. Segundo lugar, ele quer sair do Milan, ele quer vir para o Brasil. Aí há interesse do Fluminense, do Palmeiras, e aí querem levar, Flamengo e não é o Fluminense, Flamengo e o Palmeiras, objetivamente, e claro que no meio disso se põe parcerias, empresários, investidores, etc. Mas ele, se é para vir para o Brasil, para ficar aqui próximo, ele prefere vir para o Grêmio, porque hoje o Assis não tem conforto de morar em Porto Alegre, né? Ele tem essa dificuldade com o torcedor do Grêmio, né? Dá até um constrangimento ele andar livremente por isso. E ele guarda também um pouco disso, e quer se cicatrizar isso, porque ele quer ficar morando em Porto Alegre quando terminar esses 4 anos, quando ele largar o futebol. Jogando, né? Por onde é que ele tem que passar para morar bem em Porto Alegre? Passar pelo Grêmio. Aí ele vai ter o carinho da cidade toda, né? Sem dúvida nenhuma. E é uma maneira de se resgatar essa relação de novo. E ele estaria disposto a isso, o Assis acha isso também e tal. Se as coisas funcionarem assim, de poder ele vir para o Brasil, eu tenho certeza que vem para o Grêmio e vai ficar. O que eu fiz? Fizemos a nossa parte. Começamos primeiro a fazer contas e digo, bom, mas isso é uma coisa muito grande. Bom, era muito grande contratar o Assis, era muito grande contratar o Batista. $1 milhão não era fácil naquilo. E a gente contratou o cheque já está lá. Agora vamos cobrir. E fomos à luta para cobrir. Né? E tu tem que ter criatividade. Faz um jogo treino, convoca o torcedor do Grêmio, eles foram lá, pagaram 1/3, nós pagamos ali. Depois publicidade um pouco. Mais do que valeu a pena, né? A passagem do Batista pelo Grêmio deu autoestima para o torcedor, deu tudo. Bom, no outro ano o Grêmio foi campeão da América, campeão do mundo. Isso tudo embala um estado de espírito de uma equipe. E a gente tem que deixar no Rio Grande do Sul de que essa cesta de caranguejo continue funcionando. Toda vez que alguém no Rio Grande do Sul cresce, aparece para fazer uma coisa, os outros puxam para baixo, não deixam esse caranguejo sair da cesta. Nós temos que começar a empurrar eles para eles poderem sair. Quer dizer, por que um time do Rio de São Paulo pode sonhar com o Ronaldinho e o Grêmio, que é o lugar onde o guri se criou desde pequeno, o pátio de brinquedo dele, da pelada dele, era o pátio do Grêmio. Por que o Grêmio não pode competir com isso e fazer um esquema também? Vamos à luta, fui fazer a minha parte. Está andando, e sobre isso eu digo que sou muito otimista, nós vamos conseguir resolver a nossa parte com o contrato do Ronaldinho, para que possa pagar e dar até retorno ao Grêmio. Como o Ronaldo Fenômeno deu e muito para o Corinthians e continua dando. Poucos meses já tinha devolvido o investimento. E é nisso que a gente está trabalhando. Qual é o problema para passar nisso, que não está nas minhas mãos nem nas minhas forças, nem jurídica nem nada? É a questão de quando é que ele pode se desligar do Milan. Isso é uma questão que a família Moreira, o Assis, os seus agentes e tal, vão tentar administrar da melhor forma possível para que está aqui. Eles acham que resolvem isso, né? Bem, nós vamos ter, porque a partir de janeiro... O senhor já sabe o valor da multa, presidente? Quanto é que o Grêmio teria que pagar? Não, a multa parece que é uma coisa muito alta, quer dizer, o que ele pode fazer é um pré-contrato a partir de janeiro, né? A gente só pode falar em ligação jurídica, qualquer coisa que for fazer com ele, só a partir de 1º de janeiro. Né? Mas o Milan sabe disso, não tem nenhuma vantagem assinar um pré-contrato, o Guri assinando um pré-contrato, e eles já não têm o interesse no Ronaldinho. O Ronaldinho manifestamente não quer ficar lá, quer fazer esse seu futuro, encerrar sua carreira. Então isso pode ser um facilitador para ser resolvido. Surgiu um número na sexta-feira, 20 milhões, moeda nossa, 20 milhões de reais. Eu vou aplicar seu Petri aqui, né? Eu vou ficar com a questão dos números, vamos deixar para questão de economia interna, pelo menos por enquanto. O impacto financeiro é o mesmo que representou o Batista na época, assim, a proporção? Olha, como na época não se falava nisso, e aquilo criou um impacto, um choque, alguém ter o peito de ir lá e botar $1 milhão, não se falava numa transação em ão, né, Batista? Não existia isso. Esse valor era para transações exterior, para o exterior. O Batista errou, tinha que ter nascido que 30 anos depois. Falcão foi milionário hoje. Não foi? Eu acho que o Falcão foi esse valor. 1,3 milhão, parece que é 1,6 milhão, uma coisa assim. Não passou, não chegou a 2, entende? É uma coisa que $1 milhão, quando falava em $1 milhão, aqui dentro era inviável, né? Não tinha. Então, e a gente conseguiu viabilizar, e depois de um ano ele foi vendido para o Palmeiras por
por isso e mais um pouco. E aquele time... O Grêmio não teve um gasto aquele no time final com essa vitória, Batista, ele só recolheu os frutos de ter trazido. O que isso deu de associado, o que isso deu de força, de publicidade pro Grêmio, e deu força pro Grêmio armar um time... E aquele time do Batista foi o time que foi vice-campeão brasileiro. Vice-campeão. Né, jogando contra o Flamengo, 3 jogos. 3 jogos. Desculpe, o juiz capitão, mas nos afanaram no Olímpico. Foi a primeira vez que precisou 3 jogos. E nós tínhamos mais pontos do que o Flamengo. Até ali o regulamento era quem tem mais, uns 2 jogos, empata, leva, é o campeão. Nesse ano foi o único da história do Campeonato Brasileiro que não foi. Nos tomaram ali. E dentro do Olímpico, né? Não, mas aquela classificação para a Libertadores que fez com que o Grêmio... Aí entrou para a Libertadores no ano que vem, no ano seguinte, com a classificação, foi campeão da Libertadores e em seguida o jogo de Tóquio, aquele fantástico com o Renato. Eu espero que a gente possa juntar tudo isso, o Renato, o Ronaldinho, que possa entusiasmar todo mundo. Ô, presidente, o senhor começou falando que tem até receio de falar nisso e depois não se concretizar, e aí o que vai ser, né? Qual é a possibilidade? O que pode ser um impeditivo para que o Ronaldinho não venha? Eu espero que aconteça essa administração, que isso ficou de ser feito pelo Não Assis, é o Grêmio e o Milan, é o Assis e o Milan, é isso? Porque nós temos que cobrir o contrato com o Assis, nós vamos com o Ronaldinho. Nós vamos fazer um contrato de 4 anos, com um valor que não é pouco, é muito alto para o futebol brasileiro, tanto que eu não vou considerar isso um jogador que se botou dentro da folha do Grêmio. Ele tem que entrar na folha do marketing. Quer dizer, ele tem que ser uma fonte de receita e não uma fonte de pagamento, senão eu não posso pagar o nível do que ele ganha hoje, porque ele vai minimamente manter. Eu não posso dizer que ele entrou na folha. Esse negócio extrapola a folha do futebol. Ele vai entrar na folha do marketing. Ou seja, eu tenho que ter parceiros que a gente está construindo, já tem algumas coisas já bem assim encaminhadas, que vão pagar isso, né? Então não é o Grêmio que vai pagar com a sua folha, porque não tem força para isso, mas vai ser a marca do Ronaldinho com o Grêmio, né? O Ronaldinho no Grêmio, por exemplo, aumenta a visibilidade do Grêmio por, sei lá, vezes 10. O Grêmio tem mais jogos transmitidos, a camiseta vale mais. Vai ser notícia no mundo todo, né? Como nós falamos. As empresas de mídia e que tratam de intermediação em futebol, todas nos disseram, sem a gente falar o nome do Ronaldinho, vem cá, e se nós fizermos um grande nome aqui desse de repercussão, bom, tem 3 nomes aí, é o Ronaldinho, é o Kaká, e não me lembro qual é o terceiro que põe nessa ordem aí. E com alguns querem uma imagem de um jogador assim, por exemplo, o Grêmio com o Ronaldinho, aí me disseram isso. Quando o cara me disse isso, eu quieto. Disse, com o Ronaldinho serve, se for o Imperador não é bem a nossa marca tal do que a gente quer associar. Agora, o Ronaldinho, eu digo sim. E aí, quanto é que vocês podem participar? O que bota? Sabe, a gente começou a sondar, conversa com o outro, o Ronaldinho, o Kaká. Quer dizer, o Ronaldinho é ainda, por mais que as pessoas possam achar que não, porque na Copa ele não foi o herói dessa última Copa, não jogou, o Ronaldinho ainda é a grande imagem de atleta excepcional mundial. E isso interessa a qualquer um associar a sua marca a isso. Quer ver, presidente? É o que me deu o ânimo a dar curso a isso. Então a gente vai trabalhar para conseguir isso. Cada gol que o Ronaldo Nazário marcava, Débora, pelo Corinthians na sua volta, era notícia na imprensa italiana e imprensa espanhola. Ronaldo fez isso, Ronaldo fez aquilo. Ou seja, a chegada do Ronaldinho vai desencadear tudo isso, a atenção da imprensa internacional. E isso é negócio para os investidores. O Flamengo com o Adriano, o Corinthians muito mais com o Ronaldo Fenômeno. O Corinthians soube aproveitar o Ronaldo. Eu espero que possa o fazer Santos, esse quando casamento. teve o Robinho aqui, né? O Robinho quando também, teve aqui. Robinho, Santos, pelo amor de Deus. Fez crescer Presidente. Os jogadores também, aqueles jovens que estavam surgindo. Exatamente, né? Neymar, com ele cresceram. Eu tenho que chamar o intervalo, mas rapidinho, essa última perguntinha. Tem um prazo para saber essa resposta que o senhor está aguardando? Não tem prazo nenhum. Nada disso vai acontecer neste ano, antes do Natal, até o dia 31. Certamente nada disso vai acontecer. O que nós estamos fazendo é que, como isso é um negócio complexo, que precisa ser feito com bases sólidas, a gente está construindo isso, está conversando e vai continuar. Agora, do dia 20 de dezembro até 31, no Brasil, ninguém faz mais nada. Todas as empresas, todos os governos e órgãos públicos, todo mundo encerrou o ano, né? O ano começa Quando é que o Batista foi depois.
O Batista? Foi perto no Réveillon também. Foi por aí, se não me engano, Não, foi dia foi janeiro. 1º. Janeiro. Acho que foi dia 1º de janeiro. Não, foi dia 7 de janeiro. Que eu me lembro que foi uma coisa assim, bem nessa época. Não, o Batista vai ficar Foi muito antes do mascarado, dia ficar 7, sendo comparado o programa todo Foi com o antes do dia Ronaldinho 7. Gaúcho. Mas o homem tá aqui. Olha só, quase 1000 ligações, presidente, e 72% aprovam, querem o Ronaldinho Eu Gaúcho de tenho volta ao Grêmio. certeza, me desculpe, Saúde, eu tenho certeza que se essa negociação toda chegar a bom termo, o dia que o Ronaldinho estiver ao lado do presidente do Grêmio, ele vestir a camiseta do Grêmio, falar com o torcedor do Grêmio, eu quero estar junto contigo de novo, eu quero superar as justas mágoas do passado, na mesma hora, esse ressentimento, essa mágoa vira paixão, vira amor. Eu tenho certeza, ele não vai dar 72%, vai dar 101%. 101%. Vai ter algum colorado que vai dizer também que é bom.